Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, a nossa intérprete Elisângela, que está aqui conosco hoje, e nessa aula nós vamos aprender sobre as guerras que fortaleceram o poder do rei, tá? De que forma que as guerras poderiam fortalecer o poder do rei? Vamos para o objetivo da nossa aula? Compreender como a Guerra dos 100 Anos e as guerras religiosas colaboraram para fortalecer o poder do rei, o poder das monarquias europeias. Tá? Você lembra como ocorreu o fortalecimento do poder real? Você lembra quais fatores levaram à formação das monarquias nacionais europeias? A partir do século XI, o revigoramento do comércio e das cidades europeias fortaleceram o poder real, pois a burguesia decidiu apoiá-lo para o melhor desenvolvimento dos seus negócios. A nobreza apoiava o rei visando a manutenção dos seus privilégios e os camponeses esperavam a sua proteção. Então veja, esse conjunto, o apoio dos três setores aí da sociedade foi importante para o fortalecimento do rei, levaram então à centralização do poder do rei, do poder nas mãos do rei. Veja, aqui nós temos uma imagem que eu trouxe, Assad a caminho de uma reeleição fácil após 10 anos de guerra. Tá? Uma guerra pode fortalecer o poder de um governante? O que você pensa disso? Porque veja, lá atrás então, as guerras acabaram colaborando, fortalecendo o poder do rei, ajudando na formação das monarquias nacionais. Mas e hoje? Então eu trouxe essa imagem para a gente refletir. As guerras que acontecem hoje, elas ajudam ou não o poder de um governante? Nesse caso aqui, fica visível que ajudou, Ele se reelege facilmente após 10 anos de guerra. Estudar, então, a Guerra dos 100 Anos, e a Guerra de Religião, permite compreender o processo de formação das identidades nacionais e do nacionalismo como fatores para o fortalecimento da monarquia, da formação dos estados e territórios europeus. Veja, a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a França e a Inglaterra e durou de 1337 a 1453, ocorreu pela disputa do trono francês. Então o rei inglês queria tomar o trono francês, mas não teve êxito. A França ganhou essa guerra, E essa guerra ela foi importante para a formação, por quê? Porque ajudou no fortalecimento do poder do rei, porque após vencer a guerra as pessoas acabaram desenvolvendo então um sentimento de identidade nacional, um sentimento nacionalista, tá? Então por isso que ela é tão importante. Veja, a Guerra dos 100 Anos, então, e a Guerra de Religião colaboraram para a centralização política na Europa, enfraqueceram a nobreza, por quê? Pois muitos nobres morreram no conflito, tá? Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Duas importantes guerras colaboraram para a centralização política da Europa. Quais foram e de que forma colaboraram? Vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouco com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Duas importantes guerras colaboraram para a centralização política na Europa. Quais foram e de que forma colaboraram? A Guerra dos 100 Anos e as guerras de religião enfraqueceram a nobreza, pois muitos morreram no conflito. Veja, a Guerra dos 100 Anos ela foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média, né? Pelo tempo de duração, pelo período que ela durou, acabou sendo uma guerra né, muito conhecida, emblemática também, né, nesse processo de formação das monarquias nacionais. Aconteceu entre a França e a Inglaterra. A nobreza apoiou o conflito por quê? Porque ela visava o comércio lucrativo de lãs, né, que era a matéria-prima para a manufatura, para a produção de tecidos, né, na região de Flandres. Então, por isso que a nobreza apoia essa guerra, né? Veja, aqui nós temos João II de Valois, ó, condecora os cavaleiros, ou seja, né, condecorando os cavaleiros que lutaram na guerra. A formação da identidade nacional, né? Como eu já havia falado, veja, a guerra marcou o crescimento do sentimento da identidade nacional nesses países, né? Embora fosse uma guerra por disputa de reinado, uma disputa dinástica, né? A guerra deu ímpeto, então, às ideias de nacionalismo, tanto francês quanto inglês. Aqui nós temos uma imagem que nós entendemos que aqui começa a formação do Estado Nacional francês. A França em 1435, ou seja, ainda não estava formado esse Estado Nacional, ainda estava em processo de formação. A formação do exército. A guerra precipitou a criação dos primeiros exércitos permanentes, porque como a gente viu, o exército ele é importante, uma característica importante, né, e imprescindível na formação do Estado Nacional moderno. Precisa de um exército para proteger, né? E a Guerra dos 100 Anos, ela acaba levando a essa formação, então, de um exército permanente na Europa Ocidental, desde a época do Império Romano, ajudando assim, então, né, a mudar o papel da guerra. Então, veja, desde lá do Império Romano não havia preocupação com essa formação e ela vai ressurgir agora nesse momento também, tá? Vamos para a nossa segunda atividade. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito dinástico entre Inglaterra e a França. Quais foram as consequências dessa guerra para o fortalecimento do poder real? Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos lá, pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito dinástico entre a Inglaterra e a França. Quais foram as consequências dessa guerra para o fortalecimento do poder real? A guerra deu ímpeto às ideias de identidade e nacionalismo francês e inglês e precipitou a criação dos primeiros exércitos permanentes na Europa. Guerras de religião. Então nós vimos que estamos falando das guerras que fortalecem o poder do rei, né? Nós vimos que a Guerra dos 100 Anos fortaleceu o poder do rei, principalmente da França, né? Teve o apoio ali da nobreza, desenvolveu o sentimento de nacionalismo, precipitou a criação então de um exército. Então a Guerra dos 100 Anos foi importante. E agora nós vamos ver as guerras religiosas, né? Nesse momento, pós-reforma protestante, então havia essa disputa entre os protestantes e católicos que envolviam os reis, tá? As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes, protestantes, ocorrido na segunda metade do século XVI. Esses conflitos ocorreram entre duas grandes famílias, né? Opuseram duas grandes famílias, a dos Guisé, católica, e a dos Bourbon, protestantes, e resultaram em episódios sangrentos, tá? Então veja, as guerras envolviam o interesse dos burgueses protestantes e da nobreza católica, colocando em risco a estabilidade da monarquia, né? Então os burgueses, para eles era mais conveniente, eles eram protestantes porque tinham mais liberdade para comercializar, e os católicos, né, os nobres católicos não queriam ceder espaço para os protestantes. Então isso gerava uma instabilidade dentro do território francês. Aqui nós temos a Noite de São Bartolomeu, que aconteceu em agosto de 1572, e esse episódio ele é muito emblemático porque ele foi ordenado pela rainha Catarina de Médici, né, o ataque contra os protestantes, e acabou se estendendo pelo interior do país, levando a mais de 30 mil mortos. Então ele é sempre lembrado, né, por essa situação, um episódio que ficou conhecido entre as guerras religiosas, tá? E aí, quando é que vai se alcançar, então, essa estabilidade necessária para que se pudesse formar esse Estado Nacional, né? Essa estabilidade só vai ser alcançada quando Henrique IV ascende ao poder na França, né? E ele renuncia ao protestantismo e cria o Edito de Nantes, que permite a liberdade religiosa aos protestantes. Então, permitindo a liberdade religiosa, ele vai conseguir a estabilidade necessária, né, vai se fortalecer ainda mais para organizar esse Estado Nacional moderno, tá? Vamos para a nossa última atividade da aula. Os conflitos religiosos opuseram duas grandes famílias da nobreza. O que foram as guerras religiosas? Copiem a atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Os conflitos religiosos opuseram duas grandes famílias da nobreza. O que foram as guerras religiosas? As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes protestantes, ocorridos na segunda metade do século XVI. Tá? Vamos fazer a nossa retomada. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre as guerras que fortaleceram o poder do rei. Né? Nós vimos que essas guerras que aconteceram na Europa, elas ajudaram, de certa forma, a fortalecer o poder do rei, ou seja, a população a apoiar esse rei, ajudaram a criar um sentimento de nacionalidade, né? E que era necessário para formar essas monarquias. Né? Então, veja, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra contribuiu para fortalecer o poder do rei e de que forma os conflitos religiosos interferiram no poder dinástico da França. Né? Então o rei precisava desse apoio para organizar esse Estado, né? Ele precisava de um exército permanente, precisava criar leis que fosse comum a esses territórios, precisava criar uma moeda única, mas ele precisava ter o poder dele fortalecido. Então essas guerras, que foram terríveis, ajudaram. A Guerra dos 100 Anos ajudou a França porque a França ganha a guerra e passa a ter o apoio, né, da população. As guerras religiosas geravam então uma instabilidade. As guerras entre os protestantes e católicos geravam uma instabilidade na França. Mas, após então Henrique IV ascender ao poder, né, e criar o Edito de Nantes, permitindo a liberdade religiosa aos protestantes, ele consegue então essa estabilidade necessária para organizar esse Estado nacional. Então veja, as guerras poderiam prejudicar. No caso da Inglaterra, né, a Inglaterra vai perdendo apoio na Guerra dos 100 Anos e perde a Guerra dos 100 Anos. Né? Já a França não, ela teve a vitória, né, consegue o apoio e consegue então a vitória facilitou para que ela formasse o Estado Nacional. Foi isso que nós vimos nessa aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.